Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. 2 pastores alemães encontraram um menino amarrado nas montanhas. Sua ação fez o país inteiro chorar. As montanhas rochosas, no norte de Utah, são belas e selvagens. Sua Majestade impõe silêncio. Quando o amanhecer toca os picos, um véu de névoa desce entre os pinheiros como um sopro lento, ancestral, quase sagrado. O vento se insinua entre os troncos retorcidos e, às vezes, o grito de um falcão corta o ar como uma prece solitária. Ali o homem não reina. Ele observa. Ele aprende a ficar em silêncio. Foi nessa extensão de pinheiros, penhascos e rios frios que um homem desapareceu do mundo por vários anos. James McAllister, um ex-sargento do Exército dos Estados Unidos, condecorado por bravura, mas corroído por dentro. Ele conheceu os conflitos do Afeganistão, o medo que se apega aos seus ossos, as despedidas que nunca voltaram. Mas não foi a guerra que o destruiu. Foi a doença silenciosa de Emília, sua esposa, acometida em menos de 6 meses por um câncer no pâncreas. Desde aquele dia, James não havia retornado de fato à vida. Ele havia se aposentado para um pequeno chalé de madeira, aninhado na encosta da montanha, a 1 hora de caminhada da vila mais próxima. Ali, cercado por árvores e memórias, ele havia construído uma nova rotina, espartana, mas relaxante. Sem sinal, sem barulho. Apenas o fogo na lareira, as fotos antigas penduradas nas paredes e o hálito quente de seus 2 fiéis companheiros. Guarda florestal e oficial, 2 pastores alemães com olhos inteligentes e pelagem brilhante, eram mais do que animais. Eram as últimas testemunhas de sua humanidade. James os adotou após sua dispensa da unidade militar K9. Eles também haviam vivenciado a guerra. Carregavam as mesmas cicatrizes invisíveis. Uma confiança silenciosa os unia. Uma lealdade sem palavras. Naquela manhã, como todas as manhãs, James acordou com o som do vento nas árvores. Acendeu o fogão, despejou café preto em sua caneca velha e lascada e sentou-se em sua cadeira de balanço de madeira de cedro, desgastado pelo tempo. À sua frente, a névoa dançava entre os troncos como um véu em movimento. Luna ainda dormia perto da lareira, enquanto o Ranger já observava a janela com o focinho se contraindo. James abriu a porta silenciosamente. "Vamos, artistas, é hora da sua rodada", murmurou ele. Os 2 cães saíram correndo, farejando o ar fresco. Ranger desceu imediatamente para a mata. Luna o seguiu com mais cuidado. James ficou parado na porta, observando pensativo. Ele levou a xícara aos lábios, saboreando o silêncio. Ali nada de carros. Nada de rádio. Apenas a respiração do mundo. Mas de repente a calma foi quebrada. Um latido baixo, tenso, quase alarmante, ecoou pelas árvores. Ranger. Depois, um segundo grito mais agudo, quase um grito. "Luna!" James sentou-se imediatamente. Não era um latido de caça ou caça. Era um sinal. Um chamado. Um alerta. Ele largou a xícara e agarrou sua velha jaqueta militar forrada de lã, colocou a faca no cinto e então pegou sua bengala esculpida à mão. A que ele esculpiu após a morte de Emily durante suas longas caminhadas solitárias. Seu coração acelerou ligeiramente. Sem pânico, mas uma intuição aguda, forjadas nos campos de batalha. Algo estava acontecendo. Ele seguiu as pegadas frescas deixadas na terra úmida pelas patas de seus cães. Conhecia aquela mata como a palma da mão, mas hoje cada farfalhar parecia carregado de uma nova tensão. James afastou os últimos ramos de abeto e chegou à beira de uma pequena clareira, acarpetado com agulhas de pinheiro e musgo úmido. A luz mal penetrava os altos abetos, lançando raios oblíquos no ar parado. Um silêncio sinistro reinava, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. E então ele viu. Entre 2 árvores enormes, quase engolidas pela sombra e pela casca, havia uma garotinho, sem movimento. Ele estava amarrado a um tronco de árvore, com os braços puxados para trás, cruelmente amarrado por um corda de nylon azul muito apertado, deixando marcas vermelhas em seus pulsos. Ele tinha cerca de 10 anos, mas seu rosto parecia mais jovem porque ele era muito magro. Seu moletom cinza era rasgado, coberto de lama seca, resina e sangue seco nos cotovelos. Suas calças de corrida mal serviam, estavam desfiadas, e seus sapatos eram grandes demais para ele. Suas bochechas estavam fundas, quase translúcido. Sua pele pálida, marmorizado pelo frio. Seus lábios rachados estavam sangrando levemente. Seus olhos arregalados estavam vazios. Vazios de lágrimas. Vazios de esperança. Ele não estava gritando. Ele nem estava mais tremendo. Ele parecia à beira de quebrar, como se seu espírito já tivesse começado a flutuar para longe de seu corpo.
Mas ele estava respirando. E ele não estava sozinho. Oficial Doce Luna era deitada ao lado dele, encolhida contra sua perna. Ela havia apoiado a cabeça na coxa do menino, como se quisesse dizer que ele não estava mais sozinho. Seu olhar escuro examinou James através das sombras. Não havia pânico em seus olhos, apenas uma solenidade silenciosa, quase humana. Ela estava observando. Guarda florestal, ele permaneceu de pé, com o nariz empinado e as orelhas em pé. Ele latiu em rajadas curtas, claro, preciso, como se estivesse sinalizando para James. Aqui, agora. Depressa. James ouviu um golpe no estômago, uma raiva opaca e gelada, misturada com um choque profundo e imensa pena. Meu Deus, murmurou ele com a voz estrangulada. Ele se aproximou lentamente com as mãos bem visíveis, como se quisesse evitar assustar a criança. Ajoelhou-se no musgo, sacou o canivete e cortou a corda com cuidado. Cada nó parecia ter sido amarrado com crueldade, apertado sem piedade. Os pulsos do menino, uma vez soltos, caíram frouxos de volta sobre os joelhos. James tirou o casaco, uma parca militar forrada, e o envolveu em volta de si sem hesitar. O corpo do menino estava a gelo, sua respiração quase inaudível. James sentiu um nó se formar na garganta. Ele pegou sua garrafa de água de metal, desenroscou lentamente a tampa e levou aos lábios. Fácil, só um gole. O menino mal tremeu, tomou um gole e então olhou para cima. Suas pupilas estavam dilatadas, perdidas, mas vivas. Meu nome é James, disse ele com uma voz firme, mas gentil. Você está segura agora, pequena. Pode me dizer seu nome? Um silêncio. Então, num suspiro rouco, quase inaudível. E Ethan? Ethan Moore. James assentiu, como se quisesse gravar o nome em sua memória. Você é forte, Ethan. Você aguentou firme. Vou pedir ajuda, ok? Nós cuidaremos de você. Não precisa mais ter medo. Ele pegou seu telefone via satélite, a única conexão com o mundo exterior naquelas montanhas, e descou 911 com as mãos tremendo levemente. Sua voz tornou-se mais militar, mais eficiente, enquanto transmitia as coordenadas do GPS. 35 minutos depois, um helicóptero de resgate cortou o céu, espalhando agulhas de pinheiro e folhas mortas. Equipes de resgate desceram de rapel, seguidas por 2 assistentes sociais e um médico de emergência. Ethan foi cuidado com extremo cuidado. Seus sinais vitais estavam baixos. Ele foi imediatamente colocado em soro intravenoso, enrolado em um cobertor térmico e levado de helicóptero para o Hospital Salt Lake City. Antes de sair, o médico se dirigiu a James. Você salvou a vida dele, mas sem os seus cães, ele não teria sobrevivido mais uma noite. Ele estava com hipotermia grave, desidratado, não comia há pelo menos 3 dias. Não teria permanecido consciente por mais de 2 horas. James olhou para Luna e Ranger. Ranger sentou-se com a língua de fora, como se estivesse satisfeito com sua missão. Luna, por outro lado, ainda observava o helicóptero partindo, com as orelhas em pé, como se uma parte dela estivesse indo embora com a criança. James murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Não foram meus cachorros que me seguiram na guerra. Sou eu quem os segue agora. O que os investigadores descobriram nas horas seguintes ao resgate chocou o país inteiro. Ethan Moore, 10 anos, tinha sido desaparecido 4 dias antes na cidade de Ogden, ao norte de Salt Lake City. Sua mãe, Monica Moore, ligou para as autoridades em pânico, dizendo que seu filho havia fugido após uma discussão. Ela o descreveu como instável e propenso a explosões de oposição. A polícia inicialmente classificou o caso como um potencial fugitivo, desencadeando uma busca leve, sem muita urgência. Mas um inspetor da unidade juvenil, Sandra Blake, que já conhecia o arquivo da família, insistiu. Não era a primeira vez que um relatório dizia respeito à casa dos Moore Benson. Algo não batia. Quando Ethan foi encontrado, exausto, faminto, hipotérmico, o alerta se transformou em um caso criminal. A criança, com uma respiração fraca mas lúcida, disse palavras simples aos médicos e assistentes sociais. Foi Kyle quem me deixou lá. Ele me disse para pensar na minha estupidez. Kyle Benson, companheiro de Monica, foi preso algumas horas depois. Ex-segurança de um galpão logístico, ele tinha um armário discreto mas perturbador, violência doméstica, intimidação, ameaças, sem convicções firmes. Ele havia conseguido, até então, escapar da rede. Desta vez, ele não podia mais fugir da verdade. Durante o interrogatório, Kyle primeiro tentou negar. Depois, mencionou uma punição mal calculada. Ele me irritou. Quebrou o vaso da minha avó. Aquele garoto não se importa com nada. Ele tinha que entender. Ele não demonstrou remorso. Investigadores descobriram em sua garagema corda azul idêntico ao encontrado em Ethan.
O GPS do veículo dele mostrou uma parada prolongada na área florestal 2 dias antes. Ele pegou o telefone antes de ir lá, pensando que seria indetectável. Mas ele havia deixado rastros digitais e, pior, ele havia premeditado o ato. O procurador-geral de Utah disse em uma entrevista coletiva que Kylie Benson está enfrentando acusações de sequestro qualificado, colocar a vida de menor em risco, abuso infantil e tentativa de homicídio culposo. Quando os detalhes foram tornados públicos, o país inteiro reage com horror e indignação. A história não era mais a de um simples menino desaparecido, mas a de uma criança traída, abandonada na natureza pelo homem que deveria protegê-la. A mídia imediatamente noticiou a história. Noticiários de televisão, talk shows e plataformas online divulgaram as primeiras imagens do resgate. Um vídeo amador, gravado por um socorrista com uma câmera montada na cabeça, mostrou o oficial deitado ao lado de Ethan na maca, lambendo suavemente seu rosto enquanto os paramédicos o acomodavam. Esta imagem fez ao redor do mundo em poucas horas. Ela se tornou a símbolo de inocência protegida, de um amor puro, instintivo e incondicional. Milhões de pessoas foram afetadas. Nas redes sociais, as hashtags explodiram. Item. #MercyRangerEluna. Centenas de desenhos infantis, poemas, montagem de vídeo foram compartilhados. Item. #Justiça despede Ethan. Uma petição foi lançada para garantir que Kylie Benson receba a pena máxima. Item. #Heróis da Montanha. Para homenagear os 2 cães e seu dono, James McAllister. Um usuário da internet escreveu: "Quando os humanos falham, são os animais que nos lembram o que significa o amor. Obrigada, Luna. Obrigada, Ranger." Figuras públicas expressaram seu apoio. A primeira-dama dos Estados Unidos emitiu uma mensagem oficial saudando a coragem de um garotinho, a lealdade de 2 cães de guerra e a vigilância de um veterano esquecido. Veterinários oferecem acompanhamento vitalício gratuito para Luna e Ranger. James McAllister recebeu centenas de cartas, presentes, ofertas de entrevistas, que ele educadamente recusou. Ele disse sobriamente a uma equipe de televisão que o esperava em frente ao seu chalé: "Esta não é uma história sobre heróis. É uma história sobre instinto." Ranger e Luna fizeram o que nenhum adulto jamais fez por aquela criança: protegeram-na sem esperar nada. Após receber alta do Hospital Universitário de Salt Lake City, onde havia sido tratado por hipotermia, desidratação e transtorno de estresse pós-traumático, Ethan Moore foi temporariamente colocado em um lar adotivo temporário. Mas assim que os investigadores confirmaram que sua tia materna, Jessica Moore, enfermeira registrada que mora em Durango, Colorado, estava apto e disposto a acolhê-lo, o juiz responsável pelo caso validou a transferência da custódia. Jessica, impressionada com o que o sobrinho havia sofrido, criou um quarto aconchegante, cheio de luz e cor, com cobertores macios e bichinhos de pelúcia. Ela não queria apenas dar a ele um teto, mas um verdadeiro lar. Mas o que faltava para Ethan era Ranger e Luna. Todas as noites, em sua cama, ele desenhava. Sempre as mesmas figuras, 2 pastores alemães. Um alerta, o outro deitado ao seu lado. Às vezes, ele escrevia com letras desajeitadas: "Eles ficaram. Eles me protegeram." Seus psicólogos foram os primeiros a perceber: esses cães eram mais do que apenas salvadores. Eles eram o fio que mantinha Ethan vivo. Quando ele soube disso, James Olovay, veterano do exército e dono de Ranger e Luna, pegou a estrada. Ele colocou seus 2 cachorros em sua picape Ford surrada, atravessou 2 estados e chegou em uma manhã de neve à casa de Jessica, no coração das Montanhas Rochosas. James não avisou Ethan. Ele queria que aquele momento fosse real. Quando Jessica abriu a porta e Ethan viu Ranger pular do porta-malas, não houve uma palavra. Ethan correu. Ele quase caiu na neve. Então agarrou-se ao pescoço de Ranger com força febril. Luna, mais suave, aproximou-se lentamente e deitou-se. Ethan deslizou contra ela como fizera sob os abetos em Utah. Desta vez ele sorria. James ficou por alguns dias. Ele contou a Jessica sobre o dia da descoberta, o comportamento instintivo de seus cães e suas próprias emoções. Juntos decidiram que Ranger e Luna visitariam Ethan com a maior frequência possível. Melhor ainda, James criou um programa educacional nas escolas para falar sobre resgate, resiliência e respeito pelos animais, usando a história de Ethan como ponto de partida com o consentimento dela. 3 meses depois, em Washington, D.C., um grande auditório no Departamento de Segurança Interna estava lotado. Sob as bandeiras americanas tremulando lentamente no ar-condicionado, OFMA, Agência Federal de Gestão de Emergências,
Em colaboração com a Fundação Nacional de Heróis Animais, organizou uma cerimônia inédita, a entrega da Medalha Coragem Animal para 2 cães militares aposentados. Ranger e Luna subiram ao palco com James. Cada um deles usava uma medalha gravada no pescoço. Repórteres veteranos, membros do Congresso, alunos de escolas visitantes, todos se levantaram para aplaudir. Na primeira fila, Ethan, de terno largo e gravata azul mal amarrada, assistia à cena com lágrimas nos olhos. Sua tia Jéssica segurava sua mão. Então James se aproximou do microfone. Sua voz era calma, mas cada palavra continha: servi meu país em zonas de guerra. Vi dor, horror, abandono. Mas nunca vi um ato tão puro quanto o dos meus cães naquele dia. Não havia ordem nem promessa de recompensa. Eles escolheram salvar uma criança. Ele parou com a garganta apertada. E acho que foram eles naquele dia que me lembraram o que significa servir. A plateia estava de pé. Lágrimas escorriam. Até os agentes mais experientes ficaram comovidos. Após a cerimônia, um fotógrafo do Washington Post capturar um momento. Ethan ajoelhado em seu traje, segurando a cabeça de Luna contra sua bochecha, e Ranger sentado orgulhosamente ao lado dele. Esta foto deu a volta ao mundo, e desde aquele dia todos os anos, em escolas do Colorado e Utah, é contada a história de um garotinho salvo por 2 cães. Não estamos falando de vingança ou ódio. Falamos sobre coragem, de laços indestrutíveis. E esta verdade simples: às vezes, os heróis têm 4 patas. Inspirado por esta história que tocou todo o país, nasceu um vasto projeto nacional. Guardiões da Esperança. Guardiões da Esperança foi um programa inovador, apoiado pela FEMA, pelo Departamento de Segurança Interna e por diversas fundações civis, que visava retreinar antigos cães militares para 2 missões críticas: procurar pessoas desaparecidas em ambientes extremos e fornecer apoio emocional a crianças que sofreram traumas profundos. O programa foi lançado oficialmente em Denver, em um antigo centro de treinamento militar transformado em refúgio para cães e jovens participantes. James Walker, um respeitado veterano e dono de Luna e Ranger, era naturalmente diretor nacional de projeto, nomeado humilde, mas determinado. Ele declarou na inauguração: todos os cães aqui já passaram pela guerra. Todas as crianças aqui já passaram por alguma forma de abandono. Juntos, eles reconstroem. E às vezes, eles se salvam. Mas a surpresa do dia foi a nomeação de Ethan Moore, com apenas 11 anos, como embaixador júnior do programa. Ele não tinha patente nem diploma, mas possuía algo ainda mais precioso: um testemunho vivo, um coração reparado por 2 focinhos cheios de ternura. Poucos meses depois, em Salt Lake City, em uma conferência em uma escola primária que atendia crianças vítimas de violência doméstica, Ethan subiu ao palco diante de cerca de 100 colegas. Ele vestia uma camiseta um pouco grande demais dos Guardiões da Esperança e segurava um microfone com a mão trêmula. Ele contou sua história com palavras simples, mas poderosas. Explicou como, por 4 dias, acreditou que ninguém viria. Explicou o medo, a fome e a solidão. Mas também o momento em que 2 sombras emergiram da floresta e mudaram sua vida. E então ele concluiu, olhando seus companheiros diretamente nos olhos: naquele dia, pensei que estava sozinha no mundo. Mas 2 cachorros apareceram. Eles me encontraram. E me amaram, como se eu fosse da família deles. Então, hoje, quero fazer o mesmo. Quero encontrar outras crianças. E dizer a elas: vocês não estão sozinhas. Nunca mais. A plateia ficou paralisada por um momento. Então, uma salva de palmas irrompeu, seguida por lágrimas silenciosas e crianças se aproximando para abraçá-lo, uma a uma. Naquele dia, Ethan deixou de ser apenas um sobrevivente para se tornar um símbolo vivo de esperança, resiliência e amor incondicional. Porque às vezes os maiores heróis têm 4 patas, um coração enorme e a coragem de cruzar montanhas para salvar uma vida.